Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, dia 20 de fevereiro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos 7 ao 15. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como ele, pois vosso Pai sabe do que precisas, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa, da missão Palavra e Oração. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. E que essa palavra de hoje seja uma palavra de conforto para o coração de todos que ouvirem. Mas antes da pregação, eu queria fazer um pedido. Queria convidar vocês, todos que ouvirem a pregação hoje, deixem um comentário. Isso é muito importante para o canal, porque é assim que o YouTube vai entendendo que o canal tem relevância. À medida que as pessoas forem se inscrevendo, deixando like, deixando os comentários, e aí o próprio sistema do YouTube, ele entende que o canal é importante e ele vai começar a distribuir de uma forma muito maior a pregação diária para outras pessoas. Então todos vocês que ouvirem a pregação hoje, deixem um comentário, mandem uma mensagem para mim, falem de onde vocês estão ouvindo a palavra, se você tiver algum testemunho, para quem você compartilha. Eu conto muito hoje com esse apoio especial de todos vocês, em nome de Jesus. O Evangelho de hoje, Jesus vai nos ensinar o modelo de oração perfeito. A oração que é ensinada pelo próprio Senhor Jesus é a oração do Pai Nosso. E eu gostaria de refletir com você sobre o Pai Nosso, mas no início, dizer de uma maneira muito especial que a oração, mesmo que seja uma oração que nós já temos ela decorado, toda oração dirigida ao Senhor deve sair do nosso coração. A oração do Pai Nosso, ela é um modelo perfeito de oração que o Senhor deixou para cada um de nós. E na oração do Pai Nosso está resumida toda a obra de Jesus, toda a missão do Senhor. Então, nessa oração, nós entendemos a nossa missão e entendemos como nós devemos nos dirigir ao Pai. E tem uma formação muito bonita sobre o Pai Nosso que eu queria partilhar com vocês. Pai é a tradução da palavra aramaica Abá. O aramaico era a língua que os judeus falavam no tempo de Jesus. E o significado real dessa palavra é papai. É então a maneira que a criança usa quando chama o próprio pai. E Jesus nos mostra então que a nossa relação com Deus precisa ser uma relação de confiança, de amor, de carinho. Da mesma maneira que uma criança se dirige ao seu pai. Então, ao rezar o Pai Nosso, com o coração totalmente confiante, é que nós vamos iniciar
esse processo de conversão e nos fazer crianças. Porque o próprio Senhor Jesus falou no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo 3. Quem não se tornar uma criança não pode entrar no reino do céu. Então, meus irmãos, o segundo ensino, nós chamamos Deus de Pai Nosso e não Pai Meu. O Pai Nosso, ele vai dar esse sentido que Deus, ele é Pai de todos. E se Deus é Pai de todos, nós somos todos irmãos. E é por isso que nós nos chamamos e devemos nos chamar e comportar como irmãos. Porque somos todos filhos do mesmo Pai. E depois vai continuar a oração. Pai nosso que estás no céu. A palavra céu, ela indica o reino de Deus. Então, a invocar o Deus Papai, nós expressamos que nós queremos vê-lo face a face. Nós expressamos que ansiamos o dia de ver o nosso Papai. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Essa parte do Pai Nosso são 3 pedidos com um sentido muito importante. Venha a nós o vosso reino. Esse reino vem quando nós estamos dispostos a fazer a vontade do Pai. E santificado seja o vosso nome. Quando nós falamos isso para o nosso Deus, nós estamos dizendo que o nome dele vai ser santificado na nossa vida, porque ele é santo, santo dos santos. Mas quando nós rezamos assim, nós estamos dizendo para o Pai que nós queremos que o nome dele seja santificado através de nós. E é por isso que quando nós rezamos assim, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Nós estamos nos abrindo para a vontade de Deus na nossa vida. Nós estamos chamando o reino de Deus aqui para a terra. Nós estamos dizendo, Senhor, da mesma maneira, meu Pai, que a sua vontade é plena no céu, que a sua vontade aqui na terra também aconteça. Venha, que o seu reino esteja sobre nós. Nós aceitamos o seu governo, nós aceitamos o seu reino, o seu reinado na nossa vida. Meus irmãos, isso é muito sério, porque o céu é o lugar onde, com a presença de Deus, o seu reino está sempre presente. Então assim nós desejamos que a sua vontade se cumpra também na terra e se cumpra através de cada um de nós. E em seguida, o Pai Nosso vai nos apresentar na oração 3 pedidos, 3 necessidades que nós como seres humanos temos. Primeiro, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Meus irmãos, nós precisamos rezar muito essa parte do Pai Nosso, porque nós pedimos o pão de hoje. E pedir o pão de hoje é demonstrar uma atitude de confiança plena no Senhor, sabendo que se Ele cuida dos pássaros, dos lírios do campo, se Ele cuida da natureza, Ele vai cuidar muito mais de nós, que somos seus filhos, a imagem e semelhança do Senhor. Pedir o pão de hoje é dizer para o Pai que nós confiamos nele, que o nosso dia de hoje, o dia do nosso sustento, está nas mãos dele, e que ele vai nos dar o necessário para hoje, e o amanhã nós vamos deixar nas suas mãos. E depois, a oração vai continuar dizendo: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O pão é uma necessidade material. O perdão, o perdoar e ser perdoado, é a necessidade espiritual. E quando nós rezamos assim, nós somos chamados a reconhecer os nossos pecados, mas principalmente reconhecer a misericórdia do nosso Pai. Essa misericórdia
que se manifesta na sua vida. E saber que quando nós pedimos perdão ao Senhor, nós estamos dizendo para Ele: nos perdoa, Senhor, da mesma maneira que nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Então, para nós pedirmos perdão a Deus, nós também temos que estar dispostos a perdoar o nosso irmão, aquele que nos ofendeu. E Jesus continua a oração dizendo: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Meus irmãos, esse é um grande desafio para nós, lutarmos todos os dias para não cairmos nas armadilhas da tentação. Nós meditamos uns dias atrás sobre a diferença da tentação e da aprovação. E nós, quando rezamos, pedimos ao Senhor que Ele não nos deixe cair. A tentação vai vir. O inimigo vai nos tentar. O inimigo tenta todos os dias nos afastar de Deus, nos afastar da verdade, nos afastar dos céus. Mas o que nós devemos pedir ao Senhor é que Ele não nos deixe cair nas ciladas, que Ele possa nos dar a sua força, que Ele possa nos encher do seu Espírito, que Ele possa enviar os seus anjos para combater o bom combate conosco. E assim, nós não vamos cair nas tentações. Nós não vamos cair nas armadilhas de Satanás. E vamos vencer cada tentação. Vamos vencer todo o mal que se levantar contra a nossa vida. Porque nós temos certeza que o Senhor está conosco. Ele é o Deus fiel, que nos fortalece, que segura na nossa mão. Então, meus irmãos, a oração do Pai Nosso é uma oração muito especial. Muito especial. Mas nós precisamos trazê-la para o nosso coração e não rezá-la da boca para fora. Mas todas as vezes que nós estivermos rezando o Pai Nosso, nós devemos lembrar de cada parte. Nós devemos lembrar daquilo que nós estamos falando com nosso Deus. E é por isso que a nossa oração sempre tem que vir de dentro para fora. Não importa se nós rezamos o Pai Nosso 10 vezes por dia. 10 vezes ela deve ser rezada com fé. Nós devemos meditar e saber o que nós estamos falando com o Senhor. Essa oração é um modelo, é um itinerário, é um caminho que Jesus deixou para nós chegarmos até os céus. E é por isso que Jesus fala com os discípulos: quando vocês orarem, não usem muitas palavras como fazem os pagãos, que acham que serão ouvidos pela força de muitas palavras. A oração, meus irmãos, é a nossa conversa, o nosso diálogo, o nosso desabafo, o nosso choro, a nossa alegria colocada diante do Senhor. E não é por força de palavras, não é pela quantidade de palavras que nós vamos tocar o coração do Senhor. Mas, se muitas palavras vierem do coração, isso vai tocar o coração do Senhor. Se poucas palavras vierem do coração, isso também vai tocar o coração do Senhor. Porque na oração, nós precisamos sempre lembrar disso. Nós não precisamos tentar convencer o Senhor de nos ouvir. Nós precisamos lembrar que Ele é o nosso papai, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Deus. E quando nós estamos rezando, não estamos falando com alguém estranho. Estamos falando com aquele que nos conhece por inteiro, que nos conhece antes de nós nascermos. Então nós podemos falar com Ele abertamente, sem máscaras, sem mentiras, sem falsidade. Mostrar para Ele a nossa verdade e ter a certeza que quando nós estamos em oração, o Senhor está nos ouvindo e Ele nos responde. Ele fala ao nosso coração. Ele nos mostra sinais no nosso dia que vão confirmar que Ele está atento ao nosso clamor.
que Ele está atento às nossas preces. E por isso, podemos nos achegar diante dEle, o trono da graça, sabendo que Ele é fiel, que Ele nos honra, que Ele nos guarda e que Ele nos protege. E Jesus finaliza dizendo: a condição de recebermos o perdão do nosso Pai é perdoar aqueles que nos ofenderam. Vamos abrir o nosso coração, vamos nos inclinar diante do Senhor. Esse tempo de Quaresma é esse tempo do arrependimento, da penitência. É o tempo de nós nos colocarmos diante do Senhor, pedir a Ele força para perdoar. Porque quando nós perdoamos, nós somos os primeiros beneficiados, porque tiramos um grande peso do nosso coração. E o Senhor, Ele coloca essa condição, porque para nós irmos a Ele, nós temos que passar primeiro pelo irmão, diante daquela palavra que nós meditamos. Senhor, quando foi que fizemos tudo isso? Foi quando você viu o seu irmão e ele estava com fome e você o alimentou. Quando você estendeu a mão para o seu irmão. Quando você perdoa alguém, você está abrindo as portas do céu para receber o perdão do nosso Deus. Porque todos os dias, nosso querido Pai, nosso Paizinho, quer nos perdoar, nos abraçar e nos colocar de pé para continuarmos a nossa caminhada. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Senhor Jesus, nessa terça-feira eu te louvo de todo o coração. Obrigado, Senhor, por ter deixado para os discípulos e para toda a sua igreja essa oração tão maravilhosa. Essa oração, Senhor, que traz grandes riquezas, mas que, devido ao costume, nós muitas vezes acabamos rezando da boca para fora e não meditamos e não damos valor àquilo que nós estamos rezando. Mas essa é a oração que o Senhor nos ensinou. É um modelo perfeito de oração para todos nós que queremos caminhar em santidade, para todos nós que queremos viver uma vida na sua presença. Por isso eu te peço, Senhor, todas as vezes que nós estivermos fazendo essa oração, que o Espírito Santo possa nos lembrar desse ensino, dessa palavra, e que possamos rezar com o coração, que possamos, Senhor, fazer de cada palavra uma conversa sincera e verdadeira com o Senhor, porque nós acreditamos que o Senhor nos ouve, que o Senhor nos responde, que o Senhor está sempre atento ao nosso clamor. E essa oração, Senhor, é para nos ensinar que não é pela força das palavras, não é pela quantidade, nem pela beleza das palavras, mas a oração que toca o seu coração é aquela que sai de dentro da nossa alma, de um coração contrito, que deseja ser verdadeiro diante do Senhor. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos, em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, até amanhã, se o Senhor nos permitir.